Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 20, verso 30, que diz: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro. Bom, queridos, o apóstolo João aqui nos confirma o que já era esperado, né? Que haviam muitos e muitos outros milagres. Claro que muitos outros milagres estão relatados nos outros evangelhos, o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. E João não os repetiu porque, bom, já estava registrado nos outros, e os outros são anteriores ao evangelho de João. O evangelho de Marcos foi o primeiro, depois de Mateus e Lucas. O de João só veio a ser escrito pelo menos 20 anos depois dos outros evangelhos. Os evangelhos foram escritos em torno do ano 60 ou 70 depois de Cristo, e o de João lá pelo ano 90, 95. Então, como o de João provavelmente talvez tenha lido os outros evangelhos, ele não repetiu os milagres que os outros já relatavam, porque não havia necessidade, a menos que em um ou outro caso ele quisesse acrescentar alguma informação. Agora, mesmo fora dos 4 evangelhos, havia outros milagres de Jesus, inúmeros, e que nunca foram registrados por ninguém. O próprio João, o apóstolo João, vai deixar isso claro no capítulo 21, um pouquinho mais à frente, onde ele vai dizer: ainda muitas outras coisas há que Jesus fez, as quais, se fossem escritas uma por uma, creio que nem ainda no mundo inteiro caberiam os livros que se escreveriam. Então veja, queridos, Jesus não é que ele realizou 2, 3, 10 milagres, ele realizou uma quantidade imensa. Os discípulos deles registraram só aqueles mais especiais e que estavam envoltos em algum tipo de ensino, ou ilustravam, ou passavam alguma informação. Mas muitos outros Jesus havia realizado, inúmeros, alguns trechos dos evangelhos diz, né, que Jesus passando por ali realizou muitos milagres. Então, os próprios evangelhos deixam claro, né, que por onde ele ia passando, ele ia fazendo muitos outros milagres. Bom, e por que não foram registrados? Bom, o próprio apóstolo João, nesse trecho do capítulo 21 que eu li, ele diz, primeiro, falta de espaço. Não tem como. Ia ser uma quantidade imensa de livros que teriam que ser escritos para guardar tanta informação. E naquela época, a escrita era muito difícil, o papel era muito caro, etc. E armazenar isso era muito difícil. Mas principalmente, queridos, é porque Deus revelou tudo o que era necessário. Os milagres principais e que tinham alguma informação, algum ensino relevante, Deus registrou. O mais não há necessidade. Só haveria só para atender a curiosidade das pessoas. Porque, veja só, a maioria dos milagres são só repetições, são acontecimentos, intervenções de Deus que, bom, Deus está realizando o tempo todo, ao redor do mundo inteiro. Então, se fosse registrado um por um, por um, por um, seria só mais do mesmo, só repetições. E só serviria para saciar a ânsia das pessoas que só querem ver espetáculo, fogos de artifícios, pessoas que gostam de coisas mirabolantes. Quando as pessoas deveriam estar buscando transformação. Deveriam buscar edificação, crescimento, amadurecimento. Aqueles milagres são importantes para a vida da pessoa que o recebe, né, aquela intervenção, aquele socorro, aquela ajuda, e para as pessoas que não ainda se converteram, para elas receberem um sinal claro, algo visível que mostre para elas que há um Deus. Então, para o não convertido, para aquele que tem uma necessidade específica, numa situação específica, que, aliás, não deve ocorrer sempre, né? Porque senão a pessoa está abusando, né, da ação de Deus, quando ela deve viver a vida dela com sabedoria, com prudência, como a Bíblia inteira ensina. Então é para o não convertido, para esse que tem uma necessidade que é muito ocasional, e no mais é só para as pessoas que são imaturas, né, que estão buscando isso e não querem buscar edificação verdadeira.
E claro, assim como os não convertidos às vezes necessitam disso, também os novos convertidos, né? Aquela pessoa que ainda é nova na fé. Por isso, se você for reparar a quantidade de milagres, sinais que Deus faz na vida de um novo convertido, geralmente é muito maior do que na vida de uma pessoa que tem mais tempo de caminhada na fé. Geralmente as pessoas explicam isso, não, aquela pessoa que já tem muito tempo com Cristo, ela vai esfriando na fé. Não, não é isso, queridos. É porque aquele novo na fé está com a vida tão bagunçada, tão desordenada, que precisa de um monte de intervenções de Deus para colocar a vida no eixo. E principalmente porque aquela pessoa está precisando ganhar essa confiança de que Deus existe, de que Deus intervém, de que Deus é real. Ela precisa desses sinais para ganhar uma certa couraça, uma certa força espiritual. E depois disso, com a vida já organizada, tendo aprendido nos evangelhos, com Jesus, a viver a vida de forma sábia, e já tendo ganhado estofo espiritual, a pessoa não precisa ficar vendo milagres. O que ela quer é se parecer com Cristo, o que ela quer é abençoar os outros, as outras pessoas. Isso é sinal de maturidade. Sinal de maturidade é quando a pessoa quer crescer na graça e no conhecimento do Evangelho, quer ser imitador de Cristo, como o apóstolo Paulo tantas vezes repete, que esse tem que ser o objetivo do cristão, ser imitador de Cristo, crescer e abençoar as pessoas. Quem fica pensando só em si, e quem quer ver fogos de artifício, diz aí, qual a idade de uma pessoa que quer ver fogos de artifício, espetáculos mirabolantes e só pensa em si? Geralmente a pessoa é o infantil, é a criança que só pensa nela e que gosta de ver arco-íris, fogos de artifício. Agora a pessoa madura, ela vê, pensa nos outros, cuida dos outros e é uma pessoa mais centrada. Não precisa ficar vendo fogos de artifício. Ela já tem um relacionamento com Deus, já tem uma história com Deus, ela não precisa ficar vendo luzes para ter certeza da graça de Deus na vida dela. Ela caminha confiante, com alegria e celebrando o Deus que é real, que é vivo, que está o tempo todo com ela, a favor dela e a abençoando. Então, queridos, muitos outros sinais Jesus fez, como muitos outros sinais Jesus faz hoje, fará amanhã, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Agora, aprenda com Ele, porque assim como o Evangelho de João, o que nós temos visto no Evangelho de João? Ensinos extremamente profundos, extremamente enriquecedores. Porque os milagres acontecem e vão. Agora, esses ensinos você vive e pratica todos os dias, formam a sua forma de enxergar a vida, formam a sua mentalidade, formam como você se relaciona com as pessoas e como você se relaciona com Deus. Então vamos continuar aprendendo e vamos continuar confiando nas intervenções de Deus que, de novo, devem ser ocasionais, porque a gente está aprendendo a viver como Jesus, sem se atirar do pináculo do templo, porque isso é tentar a Deus. Viver de uma forma irresponsável é tentar a Deus, e Deus não vai acudir pessoas na sua irresponsabilidade, senão estaria sendo incentivador desse modo de vida. Não. Vamos viver com sabedoria, vamos viver parecidos com Jesus e contando com a graça dele em nosso favor. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.